Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Capítulo 6. A runa do Rei dos Elfos. Na sacada alta de sua torre reluzente estava o rei de Elfland. Abaixo dele ecoavam os 1000 degraus. Ele levantou a cabeça para cantar a runa que deveria manter sua filha em Elfland, e naquele momento ele a viu passar pela barreira turva, que deste lado, voltado para Elfland, é toda lustrosa com crepúsculo e, do outro lado, voltada para os campos que conhecemos, é esfumaçada, furiosa e opaca. E agora ele tinha baixado a cabeça até a barba se misturar com seu manto de arminho sobre a capa azul celeste e ficou ali, silenciosamente triste, enquanto o tempo passava veloz como sempre sobre os campos que conhecemos. E parado ali, todo em azul e branco contra a torre de prata, envelhecida pela passagem dos tempos dos quais nada sabemos, antes que ele impusesse sua eterna calma sobre Elfland, pensou na filha entre os nossos anos impiedosos. Pois ele sabia, com uma sabedoria que ultrapassava os limites de Elfland e tocava nos nossos campos acidentados, conhecia bem a dureza das coisas materiais e toda a turbulência do tempo. Enquanto estava ali, ele sabia que os anos que assolam a beleza e as miríades de crueldades que atormentam o espírito já estavam rondando sua filha. E os dias que restavam para ela agora pareciam ficar mais escassos para ele, morando além da tormenta e da ruína do tempo, do que para nós podem parecer as horas de uma rosa brava quando arrancada e tolamente vendida nas ruas de uma cidade. Ele sabia que agora pairava sobre ela o destino cruel de todas as coisas mortais. Pensou nela perecendo em pouco tempo, como devem as coisas mortais, sendo enterrada entre as rochas de uma terra que desdenhava de Elfland e desprezava seus mitos mais preciosos. E, se ele não fosse o rei de toda aquela terra mágica, que guardava sua eterna calma vinda de sua misteriosa serenidade, ele teria chorado ao pensar no túmulo na terra rochosa prendendo para sempre aquela forma que era tão bela. Ou, pensou, ela seguiria para um paraíso longe de seu conhecimento, um paraíso que os livros descrevem nos campos que conhecemos, pois já ouvirá falar disso. Ele a imaginou em uma colina repleta de maçãs, sob as flores de um eterno abril, através das quais cintilavam os halos dourados pálidos daqueles que amaldiçoaram Elfland. Ele viu, embora vagamente por toda sua sabedoria mágica, a glória que somente os abençoados veem com clareza. Viu a filha naquelas colinas celestiais estendendo os 2 braços, como sabia bem que ela faria, em direção aos picos azul claros de seu lar élfico, enquanto nenhum dos abençoados prestava atenção à sua nostalgia. E, então, embora fosse o rei de toda aquela terra, que recebia dele sua calma eterna, ele chorou, e Elfland inteira estremeceu. Tremeu como a água plácida treme aqui quando alguma coisa dos nossos campos toca nela de repente. Então o rei se virou, deixou a sacada e desceu apressado os degraus de bronze. Ele chegou ressoando às portas de marfim que fechavam a parte inferior da torre, e por ela chegou à sala do trono que só pode ser mencionado em canções. E lá pegou um pergaminho de um cofre e uma pena de uma asa fabulosa e, mergulhando a pena em uma tinta nada terrena, escreveu uma runa no pergaminho. Em seguida, levantando 2 dedos, fez o modesto encantamento pelo qual convocou sua guarda. E nenhum guarda veio. Eu já disse que nenhum tempo se passou em Elfland. No entanto, a sucessão de eventos é, em si, uma manifestação do tempo, e nenhum evento pode ocorrer a menos que o tempo passe. Mas é assim com o tempo em Elfland. Na eterna beleza que sonha naquele ar adocicado, nada se agita, desaparece ou morre, nada busca sua felicidade no movimento, na mudança ou em uma coisa nova, mas tem seu êxtase na contemplação perpétua de toda a beleza que já existiu e que sempre brilha sobre os gramados encantados com tanta intensidade quanto no momento em que foram criados por encantamento ou música. No entanto, se as energias da mente do mago despertaram para encontrar algo novo, esse poder que estendera sua calma por Elfland e atrasará o tempo perturbou a calma por um período, e o tempo por um instante abalou Elfland. Jogue qualquer coisa em uma poça profunda de uma terra estranha, onde grandes peixes sonham, e algas verdes sonham, e cores intensas sonham, e a luz sonha. Os grandes peixes se mexem, as cores se deslocam e mudam, as algas verdes balançam, a luz desperta, uma miríade de coisas passa a ter movimentos e mudanças lentos, e logo toda a poça fica imóvel de novo. Foi assim que aconteceu quando Alveric passou pela fronteira do crepúsculo e atravessou a floresta encantada, e o rei ficou perturbado e se mexeu, e Elfland inteira estremeceu. Quando o rei viu que nenhum guarda apareceu, olhou para a floresta que sabia estar perturbada, através da massa profunda de árvores que ainda estavam tremendo com a passagem de Alveric, olhou pelas profundezas da floresta e das paredes prateadas de seu palácio,
pois ele enxergava por encantamento, e ali viu os 4 cavaleiros de sua guarda caídos no chão, com o sangue élfico espesso escorrendo por fendas nas armaduras. E pensou na magia ancestral pela qual tinha se tornado mais velho, com uma runa concebida de forma inédita, antes de conquistar o tempo. Ele passou pelo esplendor e pelo brilho de um de seus portais reluzentes, e por um gramado cintilante, se aproximou da guarda caída e viu as árvores ainda perturbadas. Houve magia aqui, disse o rei de Elfland. Então, embora tivesse apenas 3 runas que podiam fazer isso, e embora elas só pudessem ser pronunciadas uma vez e uma já estivesse escrita em pergaminho para trazer sua filha para casa, ele pronunciou sobre o cavaleiro mais velho a segunda de suas runas mais mágicas, que sua magia tinha gerado havia muito tempo. E, no silêncio que se seguiu às últimas palavras da runa, as fendas da armadura brilhante como a lua se fecharam de uma só vez, e o sangue escuro e espesso desapareceu e o cavaleiro se levantou. E o rei dos elfos agora tinha apenas uma runa que era mais poderosa do que qualquer magia que conhecemos. Os outros 3 cavaleiros estavam mortos, e, não tendo almas, a magia deles retornou à mente de seu mestre. Ele voltou para o palácio enquanto mandava o último de sua guarda buscar um troll. De pele marrom escura e com 60 ou 90 centímetros de altura, os trolls são uma tribo parecida com gnomos que habita em Elfland. E logo houve uma correria na sala do trono que só pode ser mencionada em canções, e um troll iluminado pelo trono e com os 2 pés descalços apareceu diante do rei. O rei lhe deu o pergaminho com a runa escrita ali, dizendo: apresse-se para longe daqui e atravesse o fim da terra até chegar aos campos que ninguém conhece aqui. Encontre a princesa Lirazel, que foi visitar os homens, dê a ela esta runa, que ela lerá e tudo ficará bem. E o troll apressou-se no mesmo instante. E logo o troll chegou com longos saltos à fronteira do crepúsculo. E nada mais se movia em Elfland, e imóvel naquele esplêndido trono que só pode ser mencionado em canções, o velho rei ficou sentado pranteando em silêncio. Capítulo 7. A vinda do troll. Quando o troll chegou à fronteira do crepúsculo, ele saltou e a atravessou com agilidade, mas emergiu cautelosamente nos campos que conhecemos, pois tinha medo de cães. Saindo em silêncio daquelas densas massas de crepúsculo, ele entrou tão suavemente nos nossos campos que nenhum olho veria menos que estivesse olhando para o local em que ele apareceu. Ali ele parou por alguns instantes, olhando para a esquerda e para a direita, e, não vendo nenhum cão, saiu da barreira do crepúsculo. Esse troll nunca tinha estado nos campos que conhecemos, mas sabia muito bem como evitar cães, pois o medo de cães é tão profundo e universal entre todos que são menos que o homem que parece ter ultrapassado nossas fronteiras e sido sentido em Elfland. Nos nossos campos, agora era maio, e os ranúnculos se estendiam diante do troll, um mundo amarelo misturado com o marrom das gramíneas germinando. Quando ele viu tantos ranúnculos brilhando ali, a riqueza da terra o deixou atônito. E logo ele estava se movendo no meio deles, amarelando as canelas enquanto passava. Não tinha se afastado muito de Elfland quando se encontrou com uma lebre, que estava deitada em um canteiro confortável de grama, na qual pretendia passar o tempo até ter coisas das quais cuidar. Quando a lebre macho viu o troll, sentou-se ali, sem nenhum movimento e sem nenhuma expressão nos olhos, e não fez nada além de pensar. Quando o troll viu a lebre, saltou para mais perto, se deitou diante dela nos ranúnculos e lhe perguntou o caminho para os redutos dos homens. E a lebre ficou pensando. Coisa destes campos, repetiu o troll, onde ficam os redutos dos homens. A lebre se levantou e caminhou em direção ao troll, o que a fez parecer muito ridícula, pois não tinha a mesma graça ao andar do que quando corria ou pulava, e ficava muito mais baixa na frente do que atrás. Ela enfiou o nariz na cara do troll e torceu os bigodes imprudentes. Diga-me qual é o caminho, disse o troll. Quando a lebre percebeu que ele não tinha cheiro de cão, se contentou em deixar o troll interrogá-la. Mas ela não entendia a língua de Elfland, então ficou quieta de novo e pensou enquanto o troll falava. E finalmente o troll se cansou de não receber resposta, e pulou e gritou cães. E deixou a lebre e se afastou alegremente por sobre os ranúnculos, tomando qualquer direção que levasse para longe de Elfland. E, embora a lebre não entendesse bem a língua élfica, havia uma veemência no tom em que o troll gritou cães que causou apreensão nos pensamentos da lebre, de modo que ela logo abandonou o canteiro de grama e saiu preguiçosa pelo prado com um olhar desdenhoso para o troll. Mas ela não foi muito rápido, andando principalmente apoiada em 3 pernas, com a perna traseira pronta para baixar se realmente houvesse cães. E logo ela parou, se sentou e levantou as orelhas, olhou para além dos ranúnculos e pensou profundamente. E, antes que a lebre parasse de refletir sobre o significado do troll, este estava fora de vista e tinha se esquecido do que dissera.
E logo ele viu as empenas de uma fazenda surgirem além de uma sebe. Pareciam olhar para ele com pequenas janelas sob telhas vermelhas. Um reduto de homens, disse o Troll. E, no entanto, algum instinto élfico pareceu lhe dizer que não era para ali que a princesa Lyrazel tinha ido. Ainda assim, ele se aproximou da fazenda e começou a observar suas aves. Mas, naquele momento, um cão o viu, um que nunca tinha visto um Troll, emitiu um grito canino de indignação atônita e, poupando todo o resto de seu fôlego para a perseguição, correu atrás do Troll. O Troll começou a subir e descer no meio dos ranúnculos, quase como se tivesse pegado emprestada a velocidade da andorinha e estivesse voando em rasante. Essa velocidade era nova para o cão, e ele fez uma longa curva atrás do Troll, inclinando-se enquanto seguia, a boca aberta e silenciosa, o vento tremulando desde o nariz até o rabo em uma corrente ondulada. A curva foi feita pelas esperanças confusas do cão de pegar o Troll enquanto ele disparava. Em pouco tempo ele estava logo atrás, e o Troll brincava com a velocidade, respirando o ar florido em longos haustos acima dos ranúnculos. Ele não pensava mais no cão, mas, pela euforia da velocidade, não interrompeu a fuga que o animal tinha provocado. E essa estranha perseguição continuou por aqueles campos, o Troll impulsionado pela alegria e o cão pelo dever. Pela novidade, o Troll juntou os pés quando saltou por sobre as flores, e pousando com os joelhos rígidos, caiu sobre as mãos e se virou. E, endireitando os cotovelos repentinamente ao se virar, ele se atirou no ar, girando várias vezes. Fez isso muitas vezes, aumentando a indignação do cão, que sabia muito bem que aqueles não eram modos de percorrer os campos que conhecemos. Mas, apesar de toda sua indignação, o cão tinha visto com clareza suficiente que nunca pegaria aquele Troll, por isso voltou para a fazenda, encontrou o dono e foi até ele balançando o rabo. Abanou com tanta força que o fazendeiro teve certeza de que ele tinha feito alguma coisa útil e fez um afago nele, e o assunto terminou ali. E foi suficiente para o fazendeiro que seu cão tivesse espantado aquele Troll de sua fazenda, pois, se ele tivesse comunicado ao gado qualquer maravilha de Elfland, o gado teria zombado do homem, e o fazendeiro teria perdido a lealdade de todos, exceto de seu cão leal. E o Troll seguiu alegremente por cima dos ranúnculos. Logo ele viu, erguendo-se todo branco acima das flores, um raposo que o encarava com o peito e o queixo brancos, observando enquanto o Troll passava. O Troll se aproximou e deu uma olhada. E o raposo continuou a observá-lo, pois as raposas observam todas as coisas. Tinha voltado havia pouco tempo àqueles campos orvalhados de sua escapada noturna pela fronteira do crepúsculo que fica entre aqui e Elfland. Ele até ronda dentro da própria fronteira, caminhando por entre o crepúsculo, e é no mistério daquele crepúsculo intenso que se estende entre aqui e ali que se apega a ele um pouco da magia que traz consigo para os nossos campos. Ora, cão de Nóman, disse o Troll, pois eles conhecem o raposo em Elfland, por vê-lo passar vagamente pelas fronteiras, e esse é o nome que dão a ele. Ora, coisa de além da fronteira, disse o raposo ao responder, pois ele conhecia a língua dos Trolls. Os redutos dos homens ficam perto daqui? Indagou o Troll. O raposo moveu os bigodes, franzindo levemente os lábios. Como todos os mentirosos, ele refletia antes de falar, e às vezes até deixava que os sábios silêncios fizessem coisa melhor do que as palavras. Os homens moram aqui e os homens moram lá, disse o raposo. Quero saber dos redutos deles, disse o Troll. Para quê? Indagou o raposo. Tenho uma mensagem do rei de Elfland. O raposo não demonstrou respeito nem medo ao ouvir esse nome pavoroso, mas moveu levemente a cabeça e os olhos para disfarçar o temor que sentiu. Se for uma mensagem, disse ele, os redutos deles ficam ali. E apontou com o nariz comprido e fino em direção a Er. Como vou saber quando chegar lá? Perguntou o Troll. Pelo cheiro, respondeu o raposo. É um grande reduto de homens, e o cheiro é terrível. Obrigado, cão de Nóman, disse o Troll. E ele raramente agradecia a alguém. Eu nunca deveria chegar perto deles, disse o raposo, exceto por... E fez uma pausa e refletiu em silêncio. Exceto pelo quê? Disse o Troll. Exceto pelas suas aves domésticas. E caiu em um silêncio grave. Adeus, cão de Nóman, disse o Troll, depois virou de repente e partiu para Er. Passando pelos ranúnculos durante toda a manhã orvalhada, o Troll já estava bem longe à tarde e viu, antes do entardecer, a fumaça e as torres de Er. Estavam completamente mergulhadas na planície. Em penas, chaminés e torres espiavam por sobre a borda do vale, e a fumaça pairava sobre elas no ar sonhador. Os redutos dos homens, disse o Troll. Então, sentou-se no meio do gramado e olhou para lá.
Depois, ele se aproximou e olhou de novo. Não gostou da aparência da fumaça e daquela multidão de empenas. O lugar certamente tinha um cheiro terrível. Havia uma lenda em Elfland sobre a sabedoria do homem, e qualquer respeito que essa lenda tivesse conquistado para nós na mente vaga do Troll agora desapareceu com leveza enquanto ele olhava para as casas amontoadas. E, enquanto olhava para elas, passou uma criança de 4 anos, uma menina pequena em uma trilha sobre os campos ao entardecer, indo para casa em Er. Eles se entreolharam com olhos arregalados. Olá, disse a criança. Olá, criança dos homens, disse o Troll. Ele não estava falando a língua dos Trolls agora, e sim a língua de Elfland, aquela língua grandiosa que tinha que falar quando estava diante do rei, pois conhecia a língua de Elfland, embora nunca fosse usada nas casas dos Trolls, que preferiam falar a língua dos Trolls. Essa língua era falada naqueles dias também pelos homens, pois havia menos línguas naquela época, e os elfos e o povo de Er usavam a mesma. O que você é? Perguntou a criança. Um Troll de Elfland, respondeu o Troll. Foi o que eu pensei, disse a criança. Aonde você vai, criança dos homens? Indagou o Troll. Para as casas, respondeu a criança. Não queremos ir para lá, disse o Troll. Não, comentou a criança. Venha para Elfland, disse o Troll. A criança pensou por um tempo. Outras crianças tinham ido, e os elfos sempre enviavam um Changeling 2 em seu lugar, para que ninguém sentisse muita falta delas e ninguém realmente soubesse. Ela pensou um pouco na maravilha e na selvageria de Elfland e depois na própria casa. Não, respondeu a criança. Por que não? Disse o Troll. A mãe fez pão de geleia hoje de manhã, disse a criança. E caminhou para casa de um jeito sério. Se não fosse o acaso desse pão de geleia, ela teria ido para Elfland. Geleia! Disse o Troll com desprezo e pensou nos lagos montanhosos de Elfland, nas grandes folhas de lírio pousadas sobre suas águas solenes, nos enormes lírios azuis se assomando na luz élfica sobre os profundos e verdes lagos montanhosos. Essa criança abriu mão de tudo por geleia. Depois pensou na sua tarefa de novo, o rolo de pergaminho e a runa do rei dos elfos para sua filha. Ele estivera carregando o pergaminho na mão esquerda enquanto corria, e na boca enquanto saltava sobre os ranúnculos. Será que a princesa estava aqui? Pensou. Ou havia outros redutos de homens? Conforme a noite caía, ele se aproximava cada vez mais das casas, para ouvir sem ser visto. Capítulo 8. A chegada da runa. Em uma ensolarada manhã de maio em Er, a bruxa Ziruonderel estava sentada no quarto do castelo, perto do fogo, preparando uma refeição para o bebê. O menino agora tinha 3 anos e Lyrazel ainda não lhe dera um nome, pois temia que algum espírito ciumento da terra ou do ar ouvisse o nome. Se isso acontecesse, ela não queria dizer do que tinha medo. E Alveric disse que ele devia ser nomeado. E o menino sabia rolar argolas, porque, em uma noite nevoada, a bruxa foi até sua colina e lhe trouxe uma auréola lunar que receberá por encantamento no nascer da lua, e a martelar até formar uma argola, e fizera para ele uma pequena vara de ferro com os raios para fazê-la rolar. E agora o menino estava esperando o café da manhã, e havia um feitiço do outro lado da soleira para manter o quarto do bebê confortável, que Ziruonderel tinha colocado ali com o aceno de seu cetro de ébano, e afastava ratos, camundongos e cães. Nem morcegos passavam por ali, mas o gato vigilante do quarto ele mantinha em casa. Nenhuma fechadura feita por ferreiros era mais forte. De repente, passando pela soleira e pelo feitiço, o Troll pulou virando cambalhotas pelo ar e caiu sentado. O relógio de madeira rústico do quarto, pendurado sobre a lareira, interrompeu seu alto tic-tac quando ele chegou, pois carregava consigo um pequeno amuleto contra o tempo, com uma grama estranha ao redor de um dos dedos para ele não definhar nos campos que conhecemos. Pois o rei dos elfos conhecia bem o voo de nossas horas. 4 anos tinham se passado nos nossos campos enquanto ele descia os degraus de bronze e mandava chamar o Troll, dando a ele o amuleto para enrolar em um dos dedos. O que é isso? Indagou Ziruonderel. Aquele Troll sabia muito bem quando ser imprudente, mas, ao olhar nos olhos da bruxa, viu alguma coisa que devia temer. E estava certo, pois aqueles olhos tinham encarados do rei dos elfos. Portanto, ele jogou, como dizemos nestes campos, sua melhor carta e respondeu, uma mensagem do rei de Elfland. É mesmo, disse a velha bruxa. Sim, sim, acrescentou ela com mais humildade, seria para Milady. Sim, era certo que isso viria. O Troll ficou sentado imóvel no chão, mexendo no rolo de pergaminho dentro do qual estava escrita a runa do rei de Elfland. Então, na ponta da cama, enquanto esperava o café da manhã, o bebê viu o Troll e perguntou quem ele era,
de onde vinha e o que era capaz de fazer. Quando o bebê perguntou o que ele era capaz de fazer, o Troll saiu pulando pelo quarto como uma mariposa no teto iluminado por uma lâmpada. Do chão para as prateleiras e de um lado para o outro, ele pulava como se voasse. O bebê bateu palmas, o gato ficou furioso, a bruxa levantou seu cetro de ébano e fez um feitiço contra pular, mas não conseguiu segurar o Troll. Ele pulava, saltava e quicava, enquanto o gato assobiava todas as maldições que a linguagem felina conhece, e Ziruonderel ficou furiosa não apenas porque sua mágica foi frustrada, mas porque, com mero medo humano, ela temia por suas xícaras e pires, e o bebê gritava o tempo todo pedindo mais. E de repente o Troll se lembrou de sua missão e do terrível pergaminho que carregava. Onde está a princesa Lyrazel? Perguntou ele para a bruxa. E a bruxa apontou o caminho para a torre da princesa, pois sabia que não tinha meios nem poder para suprimir uma runa do rei de Elfland. E, quando o Troll se virou, Lyrazel entrou no quarto. Ele se curvou até embaixo diante dessa grande dama de Elfland, com toda sua imprudência perdida em um instante, se abaixou apoiado em um joelho diante do esplendor de sua beleza e apresentou a runa do rei dos elfos. O menino estava gritando para a mãe exigir mais saltos do Troll enquanto ela pegava o pergaminho. O gato, de costas para uma caixa, observava atentamente. Ziruonderel estava em silêncio. E então o Troll pensou nos lagos montanhosos verdes de Elfland na floresta que os Trolls conheciam. Pensou na maravilha das flores perenes que o tempo nunca tocou, nas cores muito, muito intensas e na calma perpétua. Sua missão terminara, e ele estava cansado da terra. Por um instante, nada se moveu ali, exceto o bebê, gritando por novas travessuras do Troll e agitando os braços. Lyrazel estava em pé com um pergaminho élfico na mão, o Troll ajoelhado diante dela, a bruxa sem se mexer, o gato observando de um jeito feroz, até o relógio estava parado. Então a princesa se moveu e o Troll se levantou. A bruxa suspirou e o gato abandonou a vigilância enquanto o Troll fugia em disparada. E, embora o bebê gritasse para o Troll voltar, ele nem deu atenção, mas desceu pelas longas escadas em espiral e, escapando por uma porta, seguiu em direção a Elfland. Quando o Troll passou pela soleira, o relógio de madeira voltou a fazer tic-tac. Lyrazel olhou para o pergaminho e depois para o menino e não desenrolou o pergaminho, mas virou-se e o levou embora. Foi até seu quarto e trancou o pergaminho em uma caixa, deixando-o ali sem ler. Pois seus medos lhe diziam que a runa mais potente de seu pai, que ela tanto temeu enquanto fugia da Torre de Prata e ouvia os pés dele subindo pelos degraus de bronze, tinha atravessado a fronteira do crepúsculo escrita no pergaminho e encontraria seus olhos no instante em que ela o desenrolasse e a levaria embora dali. Quando a runa estava a salvo na caixa, ela foi até Alveric para lhe contar do perigo que tinha se aproximado dela. Mas Alveric estava incomodado porque ela não tinha dado um nome ao bebê e perguntou imediatamente sobre isso. E ela finalmente sugeriu um nome para ele, e era um que ninguém nestes campos conseguia pronunciar, um nome élfico cheio de mistério e feito de sílabas como os gritos dos pássaros à noite. Alveric não aceitaria isso. E seu impulso nesse assunto não vinha, como todos os impulsos que ela tinha, de nada costumeiro destes campos, mas de além da fronteira de Elfland, de além da fronteira com todas as ilusões selvagens que raramente visitam os nossos campos. E Alveric se sentia irritado com esses impulsos, pois não havia antigamente nada assim no castelo de Er. Ninguém poderia interpretá-los para ele e ninguém poderia aconselhá-lo. Ele queria que ela fosse guiada pelos velhos costumes. Ela só queria uma ilusão selvagem que viesse do sudeste. Ele argumentou com ela com a razão humana a qual as pessoas davam muita importância por aqui, mas ela não queria argumentar. E, assim, quando eles se separaram, ela não tinha contado nada sobre o perigo que a seguirá de Elfland, que tinha ido contar a Alveric. Em vez disso, ela foi até a torre e olhou para a caixa, brilhando ali sob a luz baixa da tarde, e deu as costas a ela e tornou a olhar algumas vezes, enquanto a luz passou pelos campos e o crepúsculo chegou, e tudo evaneceu. Sentou-se então perto do batente aberto em direção às colinas orientais, acima de cujas curvas escuras ela contemplava as estrelas. Contemplou por tanto tempo que as viu mudar de lugar, pois, mais do que todas as outras coisas que vira desde que chegará a estes campos, ela admirava as estrelas. Adorava a beleza delicada delas, e, no entanto, ficava triste ao contemplá-las de um jeito saudoso, pois Alveric tinha dito que ela não deveria adorá-las. Se não as adorasse, como poderia lhes dar o que era devido? Como poderia agradecer a elas pela sua beleza? Como poderia elogiar sua calma alegre? E então pensou no seu bebê. Em seguida, viu Orion, depois desafiou todos os espíritos invejosos do Ari, olhando para Orion, a quem nunca deveria adorar, ofereceu os dias de seu bebê àquele caçador com seu cinturão, nomeando o bebê em homenagem àquelas estrelas esplêndidas. E, quando Alveric chegou à torre, ela contou a ele seu desejo,
e ele estava disposto a permitir que o menino se chamasse Orion, pois todos naquele vale eram muito apreciadores da caça. E a esperança retornou a Alveric, e ele não a afastou, já que, sendo razoável nisso, ela agora seria razoável em todas as outras coisas e seria guiada pelos costumes, faria o que os outros faziam e abandonaria os impulsos e as ilusões selvagens que atravessaram a fronteira de Elfland. E ele pediu que ela adorasse os objetos sagrados do Frei, pois ela nunca dera a essas coisas o devido valor e não sabia qual era mais sagrado, o castiçal ou o sino, e nunca aprenderia por obrigação o que Alveric lhe dissera. E agora ela respondeu de um jeito agradável, e o marido achou que tudo estava bem, mas seus pensamentos estavam distantes, em Orion. Eles não se demoravam nas coisas sérias nem podiam se demorar nelas mais tempo do que as borboletas na sombra. Durante toda a noite, a caixa ficou trancada com a runa do rei de Elfland. E, na manhã seguinte, Lirazel não pensou muito na runa, pois eles foram com o menino ao lar sagrado do Frei. Ziru-Onderel foi com eles, mas esperou do lado de fora. E o povo de Er também foi, todos que podiam abandonar os assuntos dos homens nos campos. Estavam lá todos os que formaram o parlamento quando foram até o pai de Alveric no comprido salão vermelho. Ficaram felizes quando viram o menino e notaram sua força e seu crescimento, e, murmurando baixo enquanto estavam no lar sagrado, previram que tudo seria como eles tinham planejado. E o Frei apareceu e, de pé entre seus objetos sagrados, deu ao menino diante de si o nome de Orion, embora antes tivesse dado o nome daqueles que sabia que eram abençoados. E ele se alegrou em ver o menino e nomeá-lo ali, pois, pela família que habitava o castelo de Er, todo esse povo marcou as gerações e viu as eras passarem como às vezes vemos as estações passarem por uma velha árvore conhecida. E ele se curvou diante de Alveric e foi totalmente cortês com Lirazel, mas sua cortesia com a princesa não vinha de seu coração, já que em seu coração ele não a mantinha com mais reverência do que a uma sereia que abandonara o mar. E o menino assumiu o nome de Orion. E todo o povo se alegrou quando ele saiu com os pais e se juntou a Ziru-Onderel à margem do jardim sagrado. Alveric, Lirazel, Ziru-Onderel e Orion voltaram ao castelo. E, durante todo o dia, Lirazel não fez nada que levasse alguém a questioná-la, mas se deixou ser governada pelos costumes e pelos hábitos dos campos que conhecemos. Só que, quando as estrelas apareceram e Orion brilhou, ela soube que o esplendor delas não tinha recebido o que lhes era devido, e sua gratidão a Orion ansiava por ser proclamada. Ela agradeceu por sua beleza brilhante que animava os nossos campos e pela sua proteção, da qual tinha certeza pelo filho, contra os espíritos invejosos do ar. E todo o seu agradecimento não dito ardia tanto em seu coração que, de repente, ela se levantou e deixou a torre e saiu para o céu estrelado e ergueu o rosto para as estrelas e o lugar de Orion e ficou muda, apesar de seus agradecimentos estarem tremendo nos lábios, pois Alveric tinha lhe dito que não se deve rezar para as estrelas. Com o rosto voltado para aquele anfitrião errante, ela ficou em silêncio por muito tempo, obediente a Alveric. Depois, baixou os olhos e havia uma pequena poça reluzindo na noite, na qual cintilavam todas as faces das estrelas. Rezar para as estrelas, disse ela para si mesma na noite, certamente está errado. Essas imagens na água não são as estrelas. Vou rezar para as imagens delas, e as estrelas saberão. E, de joelhos entre as folhas de íris, ela rezou à beira da poça e agradeceu as imagens das estrelas pela alegria que recebia da noite, quando as constelações reluziam em sua majestade absoluta e se moviam como um exército vestido com cota de prata, saindo de vitórias desconhecidas e marchando para a conquista em guerras distantes. Ela abençoou, agradeceu e honrou aqueles reflexos cintilantes que brilhavam na poça e pediu que enviassem seus agradecimentos e louvores a Orion, a quem ela não podia rezar. Foi assim que Alveric a encontrou, ajoelhada, curvada no escuro, e a repreendeu amargamente. Ela estava adorando as estrelas, disse ele, que não estavam lá para esse fim. E ela disse que só estava suplicando as imagens delas. Podemos entender facilmente os sentimentos dele, a esquisitice dela, seus atos inesperados, sua contrariedade a todas as coisas estabelecidas, seu desprezo pelos costumes e sua ignorância impulsiva abalavam alguma tradição preciosa todos os dias. Quanto mais romântica ela fora do outro lado da fronteira, como contam as lendas e as canções, mais difícil era ocupar qualquer lugar antes ocupado pelas damas daquele castelo que eram versadas em toda a tradição dos campos que conhecemos. E Alveric queria que ela cumprisse seus deveres e seguisse costumes que eram tão novos para ela quanto as estrelas cintilantes. Mas Lirazel só achava que as estrelas não tinham recebido o que lhes era devido, e que os costumes, a razão ou o que quer que os homens valorizassem deviam exigir que lhes fossem prestados agradecimentos pela sua beleza. E ela nem tinha agradecido a elas, tinha suplicado apenas as imagens na poça. Naquela noite, ela pensou em Elfland,
onde todas as coisas combinavam com sua beleza, onde nada mudava e não havia costumes estranhos, nem magnificências estranhas como essas nossas estrelas às quais ninguém dava o devido valor. Ela pensou nos gramados élficos e nos imponentes canteiros de flores, e no palácio que só pode ser mencionado em canções. Ainda trancada no escuro da caixa, a runa aguardava seu momento. Capítulo 9. Lirazel é levada pelo vento. E os dias correram, o verão passou por o sol que tinha viajado para o norte voltou para o sul, era quase o momento em que as andorinhas deixavam aqueles beirais, e Lirazel não tinha aprendido nada. Ela não tinha rezado para as estrelas de novo nem suplicado as suas imagens, mas não tinha aprendido nenhum costume humano e não conseguia ver porque seu amor e sua gratidão deviam continuar velados para as estrelas. E Alveric não sabia que chegaria o momento em que algo simples e trivial os afastaria totalmente. Certo dia, ainda com esperança, ele a levou consigo à casa do Frei para ensiná-la a adorar seus objetos sagrados. E de bom grado o bom homem pegou sua vela e seu sino, e a águia de bronze que sustentava seu livro quando ele lia, e uma pequena tigela simbólica que continha água perfumada e os apagadores de prata que apagavam sua vela. E contou a ela de maneira clara e simples, como tinha feito antes, a origem, o significado e o mistério de todas essas coisas, e por que a tigela era de bronze e o apagador de prata, e o que eram os símbolos gravados na tigela. Com a cortesia adequada, ele contou essas coisas a ela, até mesmo com bondade. No entanto, havia alguma coisa em sua voz enquanto ele falava, um pouco distante dela, e ela sabia que ele falava como alguém que andava em segurança na praia, invocando de longe uma sereia em meio a mares perigosos. Quando voltaram ao castelo, as andorinhas estavam agrupadas para partir, pousadas em fileiras ao longo das ameias. Lirazel tinha prometido adorar os objetos sagrados do Frei, como simples povo temente ao sino do Vale de e uma esperança tardia brilhou na mente de Alveric de que tudo estava bem. E por muitos dias ela se lembrou de tudo que o Frei lhe dissera. E um dia, voltando tarde do quarto do bebê, passando por janelas altas até sua torre e contemplando o entardecer, lembrando que não devia adorar as estrelas, ela se lembrou dos objetos sagrados do Frei e tentou se lembrar de tudo que lhe fora dito sobre eles. Parecia tão difícil adorá-los do jeito como deveria. Ela sabia que em poucas horas as andorinhas teriam ido embora, e, muitas vezes, quando elas a deixavam, seu humor mudava, e ela temia que pudesse se esquecer e nunca mais se lembrar de como deveria adorar os objetos sagrados do Frei. Então ela saiu de novo para a noite por sobre o gramado e foi até onde corria um riacho estreito, e seguiu até grandes pedras planas que sabia onde encontrar, desviando o rosto da imagem das estrelas. De dia, as pedras brilhavam lindamente na água, todas rubicundas e malva. Agora estavam todas escuras. Ela as tirou da água e as posicionou no prado. Amava essas pedras lisas e achatadas, pois de alguma forma faziam-se lembrar das rochas de Elflan. Ela as colocou todas enfileiradas, formando a imagem do castiçal, do sino, da tigela sagrada. Se eu conseguir adorar essas graciosas pedras como os objetos devem ser adorados, disse ela, posso adorar os objetos do Frei. Então ela se ajoelhou diante das grandes pedras planas e rezou para elas como se fossem objetos da cristandade. E Alveric, que a procurava na noite, imaginando qual ilusão selvagem a conduzira até ali, ouviu sua voz no prado, entoando as orações que são oferecidas aos objetos sagrados. Quando ele viu as 4 pedras planas às quais ela rezava, curvada diante delas no gramado, ele disse que os costumes mais sombrios dos pagãos não eram piores do que isso. E ela disse, estou aprendendo a adorar os objetos sagrados do Frei. É a arte dos pagãos, disse ele. Ora, entre todas as coisas que os homens temiam no Vale de o que mais temiam eram as artes dos pagãos, dos quais nada sabiam, a não ser que seus costumes eram sombrios. E ele falou com a raiva que os homens sempre usavam para falar dos pagãos. E a raiva dele atingiu o coração dela, pois ela só estava aprendendo a adorar os objetos sagrados para agradar a ele, e mesmo assim ele falava desse jeito. E Alveric não falou as palavras que deveriam ter sido ditas para afastar a raiva e acalmá-la. Pois nenhum homem, pensou ele tolamente, deveria se comprometer com assuntos de paganismo. Então Lirazel voltou sozinha e triste à sua torre. E Alveric ficou para lançar as 4 pedras planas ao longe. E as andorinhas foram embora, e dias infelizes se passaram. E certo dia Alveric ordenou que ela adorasse os objetos sagrados do Frei, e ela se esquecera completamente de como fazer isso. E ele falou de novo sobre as artes do paganismo. O dia estava brilhando, os choupos dourados e todas as faias vermelhas. Então Lirazel foi até sua torre e abriu a caixa, que reluziu na manhã com a clara luz outonal,
Pegou a runa do rei de Elflan e a levou consigo pelo alto salão abobadado. Chegou a outra torre e subiu os degraus até o quarto do bebê. E lá permaneceu o dia todo e brincou com o filho, ainda apertando o pergaminho. E, embora brincasse alegremente, havia uma estranha calma nos seus olhos, que Ziru-Onderel observava enquanto refletia. E, quando o sol estava baixo e ela colocou o filho na cama, sentou-se ao lado dele, toda solene, enquanto contava histórias infantis. E Ziru-Onderel, a bruxa sábia, observou, e, apesar de toda a sua sabedoria, apenas imaginava como seria e não sabia como fazê-lo de outra maneira. E, antes do pôr do sol, Lirazel beijou o menino e desenrolou o pergaminho do rei dos elfos. Foi apenas um aborrecimento que a fez tirá-lo da caixa em que estava, e o aborrecimento pode ter passado e ela poderia não ter desenrolado o pergaminho, só que ele estava ali na mão dela. Em parte por petulância, em parte por espanto, em parte por impulsos fúteis demais para nomear, ela levou os olhos até as palavras do rei dos elfos em caracteres curiosos em preto carvão. E qualquer que fosse a magia existente na runa sobre a qual não posso falar, e havia uma magia terrível, a runa fora escrita com um amor que era mais forte que a magia, até que aqueles caracteres místicos brilharam com o amor que o rei dos elfos tinha pela filha, e naquela poderosa runa se misturaram dois poderes, a magia e o amor. O maior poder que existe além da fronteira do crepúsculo com o maior poder que existe nos campos que conhecemos. E, se o amor de Alveric pudesse segurá-la, ele deveria ter confiado apenas nesse amor, pois a runa do rei dos elfos era mais poderosa que os objetos sagrados do Frey. Assim que Lirazel leu a runa no pergaminho, as ilusões de Elflan começaram a emanar da fronteira. Chegaram algumas que fariam um escrivão da cidade deixar sua mesa imediatamente para dançar à beira-mar, e algumas teriam levado todos os homens de um banco a deixarem as portas e os cofres abertos e perambularem até chegar à terra verde e ampla e às colinas úmidas, e algumas teriam feito de um homem um poeta de repente, enquanto estava ocupado em seu comércio. Eram ilusões poderosas que o rei dos elfos invocou pela força de sua runa mágica. E Lirazel estava sentada com a runa na mão, impotente entre essa massa de ilusões turbulentas de Elflan. E, enquanto as ilusões se espalhavam, cantavam e gritavam, ultrapassando cada vez mais a fronteira, todas se acumulando em uma pobre mente, seu corpo ficava cada vez mais leve. Seus pés estavam meio apoiados e meio flutuando sobre o chão. A terra mal a segurava, porque ela estava rapidamente se transformando em uma coisa onírica. Nenhum amor dela pela terra, nem dos filhos da terra, por ela ainda tinha poder para mantê-la ali. E agora vinham lembranças de sua infância imortal, perto dos lagos montanhosos de Elflan, à beira da floresta profunda, perto daqueles gramados delirantes ou no palácio que só pode ser mencionado em canções. Ela via essas coisas com tanta clareza quanto vemos pequenas conchas na água, olhando através do gelo transparente até o fundo de um lago adormecido, um pouco obscurecido naquela outra região através da barreira de gelo. Do mesmo modo, suas lembranças brilhavam um pouco turvas vindas do outro lado da fronteira de Elflan. Pequenos sons estranhos de criaturas élficas chegaram até ela, aromas flutuaram por aquelas flores milagrosas que reluziam nos gramados que ela conhecia, sons fracos de canções encantadas sopraram por sobre a fronteira e a alcançaram sentada ali, vozes e melodias e lembranças vieram flutuando através do crepúsculo. Elflan inteira estava chamando. Então, cadenciada, ressonante e estranhamente próxima, ela ouviu a voz do pai. Ela se levantou de imediato, e agora a terra tinha perdido sobre ela o controle que só tem sobre coisas materiais, e feita de sonhos, ilusão e fábula e fantasia, ela foi levada do quarto. E Ziru-Onderel não tinha poder para segurá-la com nenhum feitiço, nem ela mesma tinha o poder de se virar e olhar para o filho enquanto era levada. E, naquele instante, um vento saiu do noroeste, entrou na floresta e desfolhou os galhos dourados, e dançou sobre as terras baixas, e liderou uma companhia de folhas escarlates e douradas que temiam aquele dia, mas dançavam agora que ele havia chegado, e, com um tumulto de dança e glória coloridas, alto sob a luz do sol que se pusera da vista dos campos, seguiram vento e folhas juntos. E com ele seguiu Lirazel. Capítulo 10. O desaparecimento de Elflan. Na manhã seguinte, Alveric subiu a torre até a bruxa Ziru-Onderel, cansado e furioso por ter procurado por Lirazel a noite inteira em lugares estranhos. Durante toda a noite ele tentará adivinhar que ilusão a atraíra e para onde poderia tê-la levado. Procurou no riacho ao lado do qual ela havia rezado para as pedras e perto da poça onde rezara para as estrelas. Chamara o nome dela por todas as torres e a chamara no escuro, e não obteve nenhuma resposta exceto o eco, e finalmente foi até a bruxa Ziru-Onderel. Para onde? Perguntou ele, dizendo apenas isso, para que o menino não percebesse seus medos. Mas Orion sabia. E Ziru-Onderel balançou a cabeça, cheia de tristeza.
O caminho das folhas, disse ela. O caminho de toda beleza. Mas Alveric não ficou para ouvi-la dizer mais do que suas primeiras 4 palavras. Partiu com a mesma inquietação com a qual havia chegado, saindo direto do quarto e descendo com pressa a escada, e saiu imediatamente para Manhã Convento, para ver que caminho aquelas folhas gloriosas tinham seguido. E algumas folhas que tinham se agarrado a galhos frios por mais tempo, quando a companhia alegre de suas camaradas se foi, agora estavam no ar, solitárias e esquecidas, e Alveric viu que estavam indo para o sudeste em direção a Elfland. Ele então enfiou rapidamente a espada mágica na larga bainha de couro, e com provisões escassas se apressou pelos campos, atrás da última folha, cuja glória outonal, totalmente esplêndida e caída, o conduziu assim como muitas demandas em seus últimos dias conduzem todo tipo de homem. E assim ele chegou aos campos do Planalto com a grama toda cinza de orvalho, e o ar reluzia com a luz do sol e alegre com as últimas folhas, mas uma melancolia parecia perdurar com o som do mugido do gado. Na manhã calma e luminosa, com o vento noroeste soprando, Alveric não ficou calmo e nunca desistiu da pressa de alguém que perdeu alguma coisa de repente. Seus movimentos eram rápidos e seu jeito, frenético. Durante o dia todo ele encarou os horizontes amplos e claros a sudeste, para onde as folhas o estavam conduzindo, e ao entardecer viu as montanhas élficas, poderosas e imutáveis, intocadas por qualquer luz que conhecemos, da cor de miosotes pálidos. Ele esperou impaciente para ver seus cumes, mas eles nunca apareceram. E então viu a casa do velho correeiro que tinha feito a bainha para sua espada, e a visão trouxe de volta os anos que se passaram desde o entardecer em que ele a vira pela primeira vez, embora nunca soubesse quantos eram e não conseguiria saber, pois ninguém jamais tinha feito um cálculo exato para estimar a ação do tempo em Elfland. Procurou mais uma vez as montanhas élficas azul claras, lembrando-se bem de onde estavam, em sua longa fileira passando por um ponto de uma das empenas do correeiro, mas não viu uma fileira delas. Então entrou na casa, e o velho ainda estava lá. O correeiro tinha envelhecido de um jeito maravilhoso, até a mesa em que ele trabalhava estava muito mais velha. Ele cumprimentou Alveric, lembrando-se de quem ele era, e Alveric perguntou pela esposa do velho. Ela morreu há muito tempo, respondeu ele. E mais uma vez Alveric sentiu o voo desconcertante daqueles anos, que acrescentavam medo a Elfland aonde quer que ele fosse, mas não pensou em voltar atrás nem conteve por um instante sua pressa impaciente. Ele disse algumas coisas formais sobre a perda do velho que tinha acontecido havia tanto tempo. Então perguntou: onde estão as montanhas élficas, os picos azul claros? Uma expressão passou lentamente pelo rosto do velho, como se ele nunca as tivesse visto, como se Alveric, sendo instruído, falasse de algo que o velho correeiro não pudesse saber. Não, ele não sabia, respondeu. E Alveric descobriu que hoje, assim como tantos anos antes, o velho ainda se recusava a falar de Elfland. Bem, a fronteira ficava a apenas alguns metros de distância. Ele ia atravessá-la e perguntar o caminho para as criaturas élficas, se não conseguisse ver as montanhas para guiá-lo. O velho lhe ofereceu comida, e ele não tinha comido o dia inteiro, mas Alveric, com pressa, só perguntou de Elfland mais uma vez, e o velho disse humildemente que, dessas coisas, nada sabia. Então Alveric saiu a passos largos e chegou ao campo que conhecia, que se lembrava de ser dividido pela nebulosa fronteira do crepúsculo. E, de fato, assim que chegou ao campo, viu todos os cogumelos inclinados sobre um caminho, e era por ali que ele seguiria. Pois, assim como todas as árvores de espinhos se inclinam para longe do mar, também os cogumelos e todas as plantas que têm algum toque de mistério, como dedaleiras, verbascos e certos tipos de orquídeas, quando crescem em qualquer lugar próximo, se inclinam para Elfland. Por isso, é possível saber, antes de ouvir um murmúrio de ondas ou antes de perceber uma influência de objetos mágicos, que se está chegando, conforme o caso, ao mar ou à fronteira de Elfland. E no alto, Alveric viu pássaros dourados e imaginou que tinha havido uma tempestade em Elfland, soprando-os através da fronteira a partir do sudeste, embora um vento noroeste soprasse nos campos que conhecemos. E continuou, mas a fronteira não estava lá, e ele atravessou o campo como qualquer campo que conhecemos, e ainda assim não tinha chegado aos campos de Elfland. Então Alveric continuou com impaciência renovada, com o vento noroeste atrás de si. E a terra começou a ficar descoberta e pedregosa e sem brilho, sem flores, sem sombreados, sem cor, sem nenhuma daquelas coisas que existem em terras lembradas, pelas quais construímos imagens delas quando não estamos mais lá. Tudo estava desencantado. Alveric viu um pássaro dourado no alto, voando apressado para o sudeste, e seguiu seu voo esperando ver em breve as montanhas de Elfland, que supunha estar apenas ocultas por uma bruma mágica. Mas o céu outonal ainda estava radiante e claro, e todo o horizonte estava plano, e o brilho das montanhas élficas não aparecia.
E não foi assim que descobriu que Elfland tinha desaparecido. Contudo, quando viu naquela planície pedregosa desolada, assolada pelo vento noroeste, mas florescendo no outono, uma árvore da qual ele se lembrava havia muito tempo, toda branca com flores que uma vez alegraram um dia de primavera em sua infância, ele soube que Elfland estivera ali e devia ter recuado, embora não soubesse até onde. Pois é verdade, e Alveric sabia, que, assim como a magia que ilumina grande parte de nossas vidas, principalmente nos primeiros anos, vem de rumores que chegam de Elfland por diversos mensageiros, sobre os quais recaiam bênçãos e paz, também retornam de nossos campos para Elfland, para se tornar parte de seu mistério. Todo tipo de pequenas lembranças que perdemos e pequenos brinquedos apreciados que um dia foram valorizados. E isso faz parte da lei das flutuações que a ciência pode traçar em todas as coisas. Assim a luz fez crescer a floresta de carvão, e o carvão devolve a luz. Assim os rios enchem o mar, e o mar realimenta os rios. Assim todas as coisas dão o que recebem, até mesmo a morte. Em seguida, Alveric viu caído no chão seco e plano um brinquedo do qual ainda se lembrava, que anos e anos atrás, como poderia dizer quantos, tinha sido uma alegria infantil para ele, grosseiramente esculpido em madeira, e se quebrou em um dia de azar, e foi descartado em um dia infeliz. E agora ele o via ali, não apenas novo e inteiro, mas com um mistério, um esplendor e um romance, o objeto radiante e transfigurado que sua jovem ilusão conhecera. Estava ali abandonado em Elfland, assim como as coisas maravilhosas do mar às vezes jazem desoladas em descampados de areia, quando o mar é um volume muito azul com uma borda de espuma. Triste com o romance perdido estava a planície de onde Elfland tinha sumido, embora aqui e ali Alveric visse algumas vezes aquelas pequenas coisas esquecidas que tinham sido perdidas na sua infância, vazando através do tempo até a região sem tempo e sem horas de Elfland para fazer parte de sua glória, e agora abandonada por esse imenso recuo. Melodias antigas, canções antigas, vozes antigas também zumbiam ali, enfraquecendo-se cada vez mais, como se não pudessem viver por muito tempo nos campos que conhecemos. E, quando o sol se pôs, um brilho rosa-malva no leste, que Alveric achou um pouco lindo demais para a terra, o levou mais adiante, pois ele achou que fosse reflexo lançado no céu pelo brilho do esplendor de Elfland. Assim, continuou esperando encontrá-lo, horizonte após horizonte, e a noite chegou com todas as estrelas camaradas da terra. E só então Alveric finalmente deixou de lado aquela inquietação desvairada que o impulsionara desde a manhã e, embrulhando-se em uma capa folgada que usava, comeu a comida que trouxera em uma bolsa e dormiu um sono perturbado sozinho com as outras coisas abandonadas. No primeiro instante do amanhecer, sua impaciência o acordou, embora uma das brumas de outubro escondesse todos os vislumbres de luz. Ele comeu o resto da comida e prosseguiu em meio ao cinza. Nenhum som das coisas de nossos campos chegava até ele agora, pois os homens nunca seguiram por aquele caminho quando Elfland estava ali, e ninguém além de Alveric ia agora àquela planície desolada. Ele viajou além do som do galo cantando nas confortáveis casas dos homens e agora marchava através de um curioso silêncio, interrompido apenas de vez em quando pelos pequenos gritos sombrios das canções perdidas que tinham sido deixadas pelo desaparecimento de Elfland e estavam mais fracos agora do que no dia anterior. E quando o amanhecer brilhou, Alveric viu de novo um esplendor tão grande no céu, reluzindo verde no sudeste, que mais uma vez pensou ter visto um reflexo de Elfland e continuou na esperança de encontrá-la no próximo horizonte. E passou o próximo horizonte, e continuou vendo aquela planície pedregosa e nenhum pico das montanhas élficas azul claras. Se Elfland sempre estava no próximo horizonte, iluminando as nuvens com seu brilho, e se afastava no momento em que ele chegava, ou se tinha sumido dias ou anos antes ele não sabia, mas prosseguia sem parar. E finalmente chegou a uma cordilheira seca e sem grama, na qual seus olhos e suas esperanças estavam fixos havia muito tempo, e dali olhou bem para o vazio desolado que se estendia até a beira do céu, e não viu nenhum sinal de Elfland, nem uma encosta das montanhas. Até os pequenos tesouros de memória que tinham sido deixados para trás pelo desaparecimento estavam murchando e se transformando em coisas do nosso cotidiano. Então Alveric sacou a espada mágica da bainha. Mas, embora a espada tivesse poder contra o encantamento, não lhe foi concedido o poder de trazer de volta um encantamento que se fora, e a terra desolada permaneceu a mesma, por mais que ele balançasse a espada, pedregosa, deserta, prosaica e ampla. Por um tempo ele continuou, mas, naquela terra plana, o horizonte se movia imperceptivelmente com ele, e nenhum pico das montanhas élficas aparecia, e naquela planície sombria ele logo descobriu, como mais cedo ou mais tarde muitos homens descobririam, que tinha perdido Elfland.